a diferença de temor e medo. Como cristãos, nós temos o temor de Deus, que é aquela profunda reverência pelo ser de Deus. Nós tememos por conhecê-lo, por saber quem Deus é e quem nós somos. Nós conhecemos os seus atributos, o seu julgamento, a sua soberania. Então nós agimos com temor no sentido de total reverência para com Deus. Não ousamos enfrentá-lo, não ousamos brincar com o ser de Deus, menosprezar nada do que Ele é, porque nós sabemos quem Ele é. Então esse temor gera reverência, gera um temor, mas ele não nos afasta de Deus, ele nos aproxima de Deus. O medo seria alguém que você tem alguém por tirano, que você não quer relacionamento, você tem medo, então você quer até manter distância, porque você sabe que é um ser perigoso, até poderoso, mas que não tem amor, que você não quer relacionar com ele. Então, nós temos esse profundo temor, reverência, que não nos faz irreverentes diante de Deus. Nos torna reverentes diante dele, quebrantados, mansos diante dele, por conhecê-lo quem ele é, mas não tem esse medo ansioso por saber que ele pode nos causar mal, que nós vamos ser eternamente condenados, porque isso não habita mais em nós, pela graça de Deus. Então, o medo é alguém que não quer relacionar, que sabe que ele tem poder, mas que pode usar esse poder para a própria destruição dele. Então você tem medo, isso gera ansiedade, gera afastamento, mas o temor do cristão é algo que Deus implantou, que ao mesmo tempo que ele é reverente, ele tem ousadia para se aproximar dele como o Pai. Eu acho que ajudou, eu acho. Então, nessa terceira aula, agora para a gente tentar concluir aqui, nós tentamos ver ali o conceito de piedade, a importância do pastor, do líder, cuidar dele mesmo, da piedade na vida dele, da importância dele não negligenciar isso. E agora nós vamos tentar ver aqui alguns meios de graça, práticas. Tem gente que chama de disciplinas que levam... que disciplina, às vezes, a gente tem medo de achar que é uma coisa muito humana. Eu vou fazer uma disciplina por força própria, eu vou conseguir. Não é nesse sentido. Disciplinas são no sentido assim, de um exercício que Paulo recomendou para Timóteo. Exercita-te regularmente. Faça isso regularmente com a graça de Deus. Disciplina, então, dá aquele entender de que você não vai fazer isso de vez em quando. Eu preciso fazer isso de vez em quando. Mas isso tem que ser uma rotina na nossa vida. Não uma rotina morta, obviamente. Não algo morto. Algo tipo um rigor ascético de você ficar se punindo. Agora, para eu ser piedoso, eu tenho que se punir, eu tenho que me privar, eu tenho que fazer um monte de coisa ruim e isso vai me fazer piedoso. Não é isso. Colossenses 2, 23, Paulo combate isso. Ele fala assim, no 22 ele fala, segundo os preceitos e doutrina dos homens, porque todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e falsa humildade, e rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, tudo que nós fizermos por nossa conta, de exercícios, de rigor, de práticas ascetas, que eles faziam disciplina, isso não vai gerar em nós a piedade. Não é isso. Essa disciplina aqui é fruto da graça de Deus, do manifestar, do agir de Deus em nossa vida, que vai fazer com que nós não sejamos negligentes. Eu vou ler a Bíblia quando eu quero, eu posso ler quando eu quero, eu posso orar quando eu quero, eu posso frequentar a reunião quando eu tiver vontade. Não, o cristão é alguém que tem que ter essa disciplina, pela graça de Deus, essa vida regular de comunhão com Deus, de usar os meios de graça. Senão nós caímos na libertinagem. Não importa, quando eu tiver vontade eu vou. Não, Deus nos deu um coração, uma mente, um corpo, e Ele quer nos dar essa disciplina, que eu disse, não no sentido natural que nós entendemos, de eu fazer isso, eu fazer aquilo, mas... Alexandre, já que você está falando nisso, existe, e é uma pergunta sincera, tá? Existe a possibilidade de nos achegarmos a Deus, por exemplo, por essas disciplinas que você está dizendo, sem toda aquela vontade, aquele desejo, porque vamos falar de devocional. Sim. Não é todo dia que você acorda Sim. querendo fazer devocional. Exatamente. Não é todo dia que você acorda querendo ler o livro de Abacuque, entendeu? Não é todo dia que você acorda assim. Existe aí... Qual que seria o equilíbrio entre você não fazer nada por uma coisa... eu tenho que fazer porque senão eu não sou piedoso. Sim. E enfrentar essa carne, maldita, caída e tudo mais,
de uma forma que isso glorifique a Deus? Uhum. Boa pergunta. Eu penso assim, na minha vida, até onde eu entendi, eu fui ensinado, eu procuro praticar assim. A gente lê ali no livro, alguns livros, alguns versículos ali do livro de Salmo 119, verso 16, eu anotei outros aqui, que fala do prazer na lei de Deus, que o salmista tinha um prazer, ou então terei prazer na tua lei, buscando esse amor, essa devoção. Eu acho assim, que eu não devo fazer as coisas quando eu estou com vontade, senão eu sou escravo da minha vontade. Hoje eu estou a fim de ler um livro, aí eu vou sentar, eu vou ler a Bíblia inteira, amanhã eu não estou. Eu não tenho que andar pela minha vontade, eu tenho que falar, Senhor, a tua vontade é a minha santificação. E a Bíblia diz em João 17 que a tua palavra é a verdade, e santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Não há santificação fora da leitura da palavra. Não tem como eu negligenciar a Bíblia e ficar orando por santificação. Então, o que eu falo, Senhor, é da tua vontade que eu estude a tua Bíblia. Eu posso não estar afim, mas por obediência eu vou fazer, e o prazer vai vir com o tempo. Eu não posso colocar o prazer como o carro-chefe. Então se eu estiver lendo a Bíblia hoje e não tiver com aquele prazer, eu estou lendo pecado, eu acredito que não. Eu posso ser sincero, falar, Senhor, o meu coração ainda não desfruta de tanto prazer no Senhor. Mas eu sei que o Senhor pode gerar isso em mim à medida que eu vou caminhando e em obediência ao Senhor. Então, à medida que eu vou obedecendo a Deus, e no começo pode ser até um pouco meio mecânico. Pode ser assim, naquela obediência mesmo de marra. Eu vou porque eu sei que é a vontade de Deus. Eu vou subjugar a minha vontade e vou fazer por ordem de Senhor, me ajude a cumprir a tua vontade, mesmo eu não estando tão empolgado hoje. Nessa obediência que já é graça de Deus, Deus vai colocando esse prazer em nós. E quando a gente vê, daqui a pouco a gente vai tendo menos luta. Luta sempre vamos ter, né? Tem dia que você está mais agitado, mais cansado, mas assim, à medida que eu não colocaria o prazer como carro-chefe. Eu não tenho prazer, então não vou ler, não. Obedeça que o prazer vai vindo. E aqui nessa questão, por que nós temos que entender que nós precisamos praticar essas coisas, esses meios de graças? Porque nós vivemos num mundo onde a superficialidade tomou conta das coisas. Naquele livro de Celebração da Disciplina, alguém já leu, do Richard Foster? Ele diz assim, a superficialidade é a maldição do nosso tempo, ou seja, acho que de todos os tempos. A doutrina da satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual. A necessidade urgente hoje não é de um número maior de pessoas inteligentes ou dotadas, mas de pessoas profundas. Como que nós vamos ser pessoas profundas em Deus se nós não gastamos tempo com os meios de graça de Deus? Se nós gostamos só da superficialidade, só das coisinhas rasas. O cara que lê a Bíblia pode descobrir que se Golias era canhoto ou destro. Essas superficialidades, ou coisas um pouquinho mais profundas, mais simples ainda. Nós temos que mergulhar a fundo na palavra de Deus. Senão nós vamos ser cristãos rasos. Conhecer as mesmas coisas, sempre a mesma papinha, sempre o mesmo alimento. Nós precisamos ir aprofundando em Deus. Claro que Deus é inesgotável, insondável, mas nós temos que caminhar nesse sentido de não nos contentarmos com a superficialidade, com o agito, com a satisfação instantânea. Eu li a Bíblia hoje, não mudou nada na minha vida, vou parar de ler. É uma transformação de caráter que o Espírito Santo vai fazendo ao longo do tempo, não é instantâneo. A única coisa que é instantânea é a justificação. Fez, está justificado. Agora o resto é um caminhar, é um processo, é um trabalhar de Deus. Então, esses meios de graças, essas práticas, esses exercícios espirituais, nós devemos exercitar. Nós devemos praticar isso daí. O objetivo deles, foi o que eu falei, não é rigor ascético, não é ficar se punindo para Deus ver. É você apenas andar em obediência a Deus. É essa que é a finalidade. São meios de graça práticos pelos quais nós vamos obedecer com o fim de glorificar a Deus. E ao exercitá-los, nós já estamos crescendo. Não é eles por si mesmos que vão nos levar a um lugar. É Deus que está usando todas essas coisas para amadurecer o caráter de Deus em nós. Alexandre, você citou a celebração da disciplina. Você me corrija, não sei se mas eu acho que é esse autor. Tem vários aspectos, se é ele, né, se eu não estou confundindo, vários aspectos muito bons no livro, mas, se eu não me engano, tem uma das questões que ele fala da solitude,
e que ele dá a entender algumas partes de uma meditação ou de um esvaziar da mente. Não sei se você lembra disso do livro ou não. Richard Foster. Deve ser esse daí. Eu acho que é. E aí, assim, né? E já faz tempo que eu li. Tem alguns aspectos bons que ele fala, você está falando, mas com essa ressalva, né? Acho que é importante a gente estar num ambiente que, primeiro, nem tudo que a gente... A única coisa livro que a gente pode indicar, que é um conjunto de livros que a gente pode indicar, que não tem erro, é a palavra de Deus. Mas eu acho que vale a pena a ressalva, porque ele trabalha isso nesse livro e tem que ler com cuidado, tá? Ok. E o objetivo dessas práticas é nos levar a uma maior intimidade com Deus. São ferramentas que Deus mesmo usa para nos aproximar dele. Não é uma coisa externa. É o próprio caminhar do cristão com Deus que essas práticas fazem isso. Se você quer desenvolver em alguma coisa, você tem que exercitar-se naquela área. Por que na área com Deus nós queremos algo diferente? Por que eu quero crescer em santidade fora da minha devoção a Deus e ao estudo da palavra? Não tem como. Então nós temos que fazer esses exercícios, essas meditações, no sentido de responder à graça de Deus. Piedade é o resultado do Espírito Santo transformando a nossa vida. Não é de nós mesmos nos transformando pelos exercícios dele, mas é o Espírito Santo agindo em nós através de coisas que Deus mesmo instituiu. Então diz aqui, a piedade, para praticar a piedade, então nós precisamos, primeira coisa, nos alimentar. 1 Timóteo 4,6 diz assim, mas rejeitas, olha aqui no 4,6, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguidos. Veja a importância da palavra, da fé, da boa doutrina. Depois ele fala assim, rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, rejeita essas coisas que são tradições, que são mentiras, que são enganos. Exercita-te pessoalmente na piedade, através de um bom alimento, que é a palavra de Deus. O John Stott mesmo diz que a alimentação disciplinada e o exercício físico são duas coisas indispensáveis para a saúde do corpo e também para a saúde do cristão. Né? Nós precisamos de alimento natural e de exercícios, muito mais na prática cristã para nós desenvolvermos, que lá em Filipenses fala para desenvolvermos a salvação com temor e tremor. Como? No esforço próprio? Claro que não. Na base do eu consigo? De jeito nenhum. É através da dependência do Espírito Santo, que é esse dínamos, que é esse poder que nos leva aos pés de Cristo, a uma devoção, a uma prática de quebrantamento diante do Senhor. Então eu anotei aqui, que eu vi de algumas práticas, alguns exercícios, agora para finalizar numa questão mais prática, uma disciplina de nós estarmos, assim, um exercício de nós estarmos a sós com Deus. O que seria isso aqui? Eu vou lá ficar tendo uma... Não, é apenas a questão de nós, às vezes, sairmos da correria da coletividade. Claro que nós somos chamados para a vida da igreja, nós somos salvos, sabemos que nós somos salvos individualmente para vivermos a vida de corpo. Não é sairmos do ambiente da igreja, é nós cultivarmos em nossos dias momentos nossos com Deus, porque essa correria do dia hoje roubou isso de nós. A gente parece que você não tem tempo mais para Deus sozinho. Você ouve com mensagem quando você está atendendo o telefone. Você ouve um negócio quando você está fazendo outra coisa. Você sempre está fazendo coisas concorrentes. Foi muito bom que eu estava trabalhando na empresa ouvindo uma mensagem. Tudo bem. Mas será que é isso aqui que é você dedicar um tempo exclusivo? Eu vou desligar o celular, eu vou ficar num lugar onde ninguém vai me achar. Não é você escondendo, mas falar assim, onde que eu posso ir num lugar que eu vou ter tranquilidade para ler com calma a tua palavra, para meditar nela, sem pressa, sem barulho. Isso aqui hoje nós perdemos. Hoje nós achamos que o importante é você estar o dia inteiro correndo atrás de coisas. Eu já acordo com o telefone, com o WhatsApp, com mensagem, com reunião. E isso hoje virou sinônimo de virtude. Então nós precisamos recuperar essa disciplina de nós, até mesmo, meus irmãos, eu estava pensando, até mesmo disciplinar a nosso excesso de leitura. Veja bem, porque se nós lermos, nós não vamos ter tempo para meditar.
Então, às vezes é bom a gente ler, pausa, medita naquilo que você leu, reflete prolongadamente naquilo. Não fique só querendo cumprir, eu preciso chegar lá hoje nessa leitura. Não, lê, opa, já está ficando rotina, já está ficando, eu já estou lendo sem saber o que eu estou lendo. Para, Senhor, deixa eu gastar tempo nisso aqui. Isso aqui e nós temos que fazer isso sozinhos, nós não podemos ficar, nesse caso, na dependência. Ah, se faltar um cliente vazar, eu tenho um tempo. Não, você precisa dedicar um tempo para isso. Aquela história de que eu estou almoçando enquanto estou trabalhando, estou vendo um negócio, respondendo coisas, não faz bem. Né? Você gosta, às vezes, de sentar, ter um tempo para você almoçar, descansar ali após o almoço, mas para a palavra de Deus a gente se contenta em estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo enquanto está escutando uma mensagem. Então nós precisamos dedicar tempo. Aí, aqui a gente vê um exemplo do próprio Jonathan Edwards, que ele fala assim, Jonathan Edwards usava essa disciplina como uma das principais para avançar em seu deleite, devoção e piedade com o Senhor. Meditar pode ser entendido como uma maneira prolongada de pensar nas coisas de Deus, pensar muito sobre aquilo que foi encontrado no texto, ouvir o texto, ler o texto, memorizar o texto, conversar com o Senhor do texto. E ele diz assim, a meditação nas Escrituras era a prática da vida de Edwards, desde os seus primeiros dias como discípulo de Jesus. Mais tarde, escrevendo o momento logo após sua conversão, Jonathan Edwards escreveu, parecia-me com frequência ver tanta luz em cada fase e alimento refrescante ali comunicado que eu não podia continuar a leitura, parando muitas vezes ao longo de um período para ver as maravilhas contidas nele, mas quase toda frase parecia estar cheia de maravilha. Veja o que ele fazia. Ele não fazia aquela leitura assim, parecia uma corrida de 100 metros, que ia chegar logo. Ele lia, opa, olha o que eu já perdi com isso aqui. Deixa eu voltar. Isso aqui está falando comigo. Senhor, eu quero gastar tempo um pouco nisso, porque a gente gosta muito de meta. Imagina você chegar e falar assim para alguém, irmãos, que hoje eu meditei em um versículo. Pô, louco. Mas sei, rapaz, eu li 3 capítulos. Não, tudo bem. Mas eu estou falando de meditar, de alimentar. Não estou falando de... Hã? É. Sim. É. Exatamente. A gente começa a ler esses caras assim, a gente fica exposto. Né? Você fala... Aí que vem aquela questão que você até comentou lá dos puritanos, que às vezes a gente tem um pouco de aversão, porque expõe muita gente. Ah, não é possível que esses caras faziam isso. Você começa a ler que aquelas resoluções de Jonathan Edwards, a vida desses caras fala, não, faziam. E aí ele fala mais. Depois tem outra questão interessante. Aqui, ó, o Thomas Merton também diz assim, a verdadeira contemplação não é um truque psicológico, mas é uma graça teológica. É Deus te derramando graça para você contemplar. Não vai ter um truque ali para você descobrir alguma coisa mental. É uma coisa que... 7 passos para ser piedoso. 7, né? Sempre 7, né? Exatamente. Nós vivemos num mundo onde a pressa, o barulho, as coisas roubam isso de nós. Nós não conseguimos, mas pensa você hoje, parar um tempo do seu dia, mas parar mesmo. Falar, eu vou dedicar isso aqui, não só isso aqui, depois fechou isso aqui, acabou, mas um tempo exclusivo para ser um alimento para eu ruminar o dia todo. Como é difícil para nós isso. Porque o nosso mundo o barulho de interior nosso também é muito grande, não só o barulho externo, o barulho interno. A gente fica agitado, preocupado com tanta coisa que até num lugar quieto você vai ver que o barulho de dentro incomoda, muito mais que o de fora às vezes, né? Eu acho que dentro disso que você está dizendo, é claro que a palavra não prescreve o horário, né? Mas como princípio, o melhor horário é o primeiro horário, sim, né? Ela não fala... O salmista às vezes fala, né? Antecipa o alvorecer do dia. Às vezes eles usam isso aí. Então, eu acho que... E é justamente para... Eu creio que como esse princípio é válido. Eu já conversei com o irmão que falou, eu não consigo fazer nada de manhã. Eu tenho de madrugada, eu consigo ler, né? Ler e ter um tempo a sós e tal. Mas eu creio que a ideia da primeira hora também, acho que é... Sim. Eu acho muito importante isso aí, por quê? Porque, via de regra, é onde a nossa mente está mais descansada.
e aonde ainda você não teve aquelas preocupações do dia. E além disso, você vai estar se alimentando, que nem o Holmes falou, você está alimentando para você ter um conteúdo para enfrentar as tentações, as coisas, as seduções do mundo, você já vai ter uma palavra armazenada para você, porque é muito fácil falar, no final do dia eu vou chegar, e sempre procrastinando. Aí chega à noite, você está cansado, quem tem filhos, é casado, acontece um imprevisto, alguém liga, você fala, cara, estou com sono, amanhã eu vou, e a gente vai enrolando. Então, se você não fizer, e geralmente na primeira hora, assim, de manhã, é um período melhor mesmo, eu acho que até fisiologicamente para nós, né? É verdade. Depois também tem uma disciplina da oração. Né? Isso aí tem que ser um meio de graça que nós temos, que as pessoas dizem que a oração é como um oxigênio para o cristão. Mas não é aquela oraçãozinha mecânica, Senhor, obrigado, ou aquela oração prolixa, né? O cara começa em Gênesis, está em Levítico, você já está dormindo. Cara, é uma oração que fala, que converse com Deus, que se derrama a Deus, que suplica, que adora. O próprio Jesus, como ele investia tempo, assim, às vezes se retirava das multidões para orar. Jesus, irmãos. E às vezes a gente fala que para mim tá bom fazer aquela oração enquanto eu estou no trânsito, na correria, eu faço uma oraçãozinha ali para... William Carey foi um ministro batista, um missionário inglês, ele diz assim, a oração secreta, fervorosa de fé é a raiz de toda piedade pessoal. E eu sempre fiquei pensando assim, procure ver ao longo da história da igreja, desses homens que Deus usou, você vai encontrar muitos que não eram bons pregadores, muitos que não escreveriam livros, mas você não vai encontrar nenhum que não tinha uma vida de oração e de devoção a Deus. Todos eles gastavam tempo de oração e de devoção a Deus. Você vê a vida de John Knox, a rainha falou que tinha mais medo de um exército de homens do que das orações de Knox por causa do Deus dele. De tanto que ele orava, ele suplicava a Deus, ele se entregava a Deus. Então é uma oração como uma essência de vida, uma forma de comunhão com Deus, uma forma de nós respondermos ao que Deus já tem falado conosco. Aqui, Jonathan Edwards, eles falam que era tão dedicado à oração que é difícil encontrar uma rotina diária dele que não fosse permeada com ela. A oração era tanto uma disciplina como parte de seu lazer. A oração para ele era tanto planejada e informal, regular e espontânea. Era uma base diária. O cara, simplesmente oração para ele. Ele não usava, falou, rapaz, tem que orar hoje. É 11h30, eu não orei hoje. Como que eu vou falar para Deus que hoje eu não orei? Era algo não só planejado, fazia parte da vida dele. Será que nós podemos também crescer nisso e chegar um dia e falar assim, rapaz, eu estou orando bem mais, graças a Deus, de uma forma tão prazerosa. E a oração, eu não sei para vocês, irmãos, mas para mim é mais difícil manter a regularidade na oração do que na leitura. Porque parece que a leitura a gente está se ocupando com alguma coisa ali que você está interagindo. A oração é mais desafiadora na distração. Então eu procuro, meu pai mesmo sempre falava isso comigo, e no final ele falou assim, filho, eu estou tão assim, limitado para ler, para estudar, que Deus tem me dado um prazer tão maior na oração. E aí tem até um livro que nós compramos lá, que é Orações, esqueci do título, um de capa branca, um livro que eu tinha dado para ele lá, ele leu todos, ele sempre gostou de orações, e foi uma luta muito grande para mim isso daí. Eu comecei a ser despertado da minha necessidade de ter uma vida de oração maior com Deus, de você se aquietar e você ter uma leitura orante, você ler um salmo e orar aquele salmo, ou ler a Bíblia. Pode falar. Ô Alexandre, você falando agora, eu lembrei, eu aprendi com um irmão uma vez que eu fui bem confrontado, que eu me identifico nisso também, já me identifiquei muito, né, de ser mais disciplinado desse meio de graça, da leitura, do estudo bíblico, do que do tempo de oração, né? E aí uma vez um irmão me falou, né, que quando a gente está em leitura, em estudo, a gente sabe que isso vai ser usado, né, para a gente poder falar com os irmãos, e a gente tem que examinar o nosso coração, porque muitas vezes a gente sabe que tem um pouquinho de glória para nós vamos falar para os irmãos, tal. A oração não, a oração é... Ninguém vai ver isso na sua vida. A leitura, o estudo, as pessoas vão ver, né?
Você vai demonstrar isso no púlpito, vai demonstrar isso nos estudos, nos grupos. E oração não. Oração é um momento que você tem com o Senhor, mas independente se você tiver um tempo muito grande de oração... A pessoa chega e vê o livro que você está lendo. A pessoa vê o livro que você está lendo, então é uma glória para nós. Um sebo lá na biblioteca. Agora, a vida de oração, as pessoas não veem, e isso não vai levar glória para você. Independente se você tem uma vida de oração ou não, isso não vai levar glória para você. E por que será que nós temos pouco tempo de oração e muito tempo de estudo bíblico? Né? É de se considerar, Sim, né? Isso aí mexeu muito comigo. Sim. Sim. Ela, assim, ninguém vê, mas ela vai beneficiar muitas pessoas a partir da nossa vida, né? Você percebe quando a pessoa tem uma vida de oração mesmo, né? Mas é um desafio. Para mim, eu tenho pedido graça de Deus mesmo para cada vez mais crescer nisso também, em outras áreas, obviamente. E Martinho Lutero, olha o que ele fala. Ele fala assim, eu tenho tanto o que fazer que não posso prosseguir sem passar 3 horas diárias em oração. Ele fala, rapaz, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não posso orar menos que 3 horas. A gente faz o contrário, né? Nossa, eu tenho tanto que hoje fazer que hoje não dá nem para orar 10 segundos. É a visão que esses irmãos tinham, de que Deus colocou no coração deles, da importância disso. E que a gente trata com tanta, às vezes, leviandade, né? David Brainerd, como missionário também, ele registrou, eu gosto de estar sozinho em meu chalé, onde posso passar bastante tempo com Deus em oração. Adoniran Judson, missionário americano, buscava retirar-se dos afazeres e das pessoas 7 vezes ao dia, a fim de engajar-se no sagrado mistério da oração. E até que os discípulos, lá em Lucas 11, falam, Senhor, ensina-nos a pregar. O que eles falaram? Ensina-nos a orar, Senhor. A oração é uma necessidade nossa. Nós fugimos, nós mantemos a oração assim, vamos ler, vamos orar antes de pregar. Maravilha. Vamos orar antes da refeição. Mas eu estou falando daquele momento a sós prazeroso com Deus, que você, que nem o Holmes falou, do Jonathan Edwards, ficar 11 horas, o cara esquece, os caras tinham que avisar ele. Mas não é assim que o cara saiu fora dele, é que ele estava numa comunhão tão grande com Deus que as coisas seculares eram seculares. Talvez nós não consigamos, ninguém vai estar aqui tentando bater a meta do Jonathan Edwards, né? Até porque já seria um legalismo, né? Mas a ideia é assim da gente crescer nisso daí. Fala, Senhor, não é possível que esses caras oravam tanto, eu não consigo orar 1 minuto. Que crente sou eu? Né? Que não tem prazer de relacionar com o Pai em oração. Pensa o teu filho falar, pai, eu não consigo ficar perto do Senhor 1 minuto. Manter essa proximidade, né? É da gente pensar mesmo. É outra coisa. Essa aqui, de estar a sós com Deus, eu notei algumas coisas de Jonathan Edwards aqui também. Essa disciplina aqui também de nós, embora estejamos sempre envolvidos com a vida da igreja, com os nossos compromissos, muitas coisas temos que fazer como pais, maridos, profissionais, líderes, pastores, é uma infinidade de coisas que nós temos que fazer. Mas mesmo assim nós temos que achar um tempo que é prioritário e estar a sós com Deus. Sair desses agitos barulhentos, coisas que vai nos favorecer a ter esse momento. E aí no livro Fascinados pela Glória de Deus, eles contam de Jonathan Edwards. Ele diz assim, nos seus 20 anos, quando estava em Nova York e em seu primeiro ministério pastoral, muitas vezes ele abandonou a agitação da cidade e as atrações que ela poderia ter sobre um solteiro desejável tão longe de casa. Escrevendo sobre aquela época, Edwards recorda, eu muito frequentemente costumava me retirar para um lugar solitário, às margens do rio Tibagi, eu coloquei porque aqui perto, nós podemos ir para o rio Tibagi, e colocar as margens do rio Hudson, a alguma distância da cidade, para a contemplação das coisas divinas e a conversação secreta com Deus. E eu tive muitas horas doces por lá. Meus irmãos, nós perdemos isso aqui. Acho que nós nunca achamos isso aqui para perder. Assim, de forma geral. De nós cultivarmos isso aqui. Eu preciso ter um tempo a sós com Deus. Mas não é tempo assim no meio enquanto o sinal não abre, enquanto eu estou esperando um médico, um dentista, um advogado. Aproveitemos essas coisas também, isso é remir o tempo, mas é você falar, eu vou. Esse cara fazia aqui, isso aqui tá eu preciso de um tempo longe daqui. Ou algum lugar, não é o lugar que vai te fazer isso. Não é o monte, sabe? Não é o rio, né? Tem que ser no rio. O Jonathan é no rio, vão no rio.
é você simplesmente falar, eu preciso estar num lugar que não vai que o barulho de fora não vai me agitar mais que esse barulho de dentro. Eu vou ter poucas distrações. Essa é a ideia. E mesmo a cavalo, o Edward saía para lugares tranquilos, cantando, meditando e orando. Isso era a vida do cara. Se nós lemos a história dele, você fica ali, você vai se encolhendo, né? Quando você vê assim, como que Deus usou uma pessoa que era igual a nós, em termos de precisar de redenção, de pecado, que é uma pessoa que Deus usou tanto, e a gente olha para essas desculpas e fala, não, eu não tenho coragem de mais dar nenhuma desculpa, né? A gente precisa ter esse cuidado. E também, um outro oposto agora, nós precisamos também de ter disciplinas de estar com outros crentes piedosos, porque nós tendemos, a vida ministerial e da liderança de forma específica, nós vemos em muitos livros que homens de Deus escrevem sobre isso, meu pai me alertava sobre isso, e a gente aprende, ela tende a ser uma vida solitária, de poucos amigos, no sentido de você ter poucas pessoas confidentes que possam realmente se abrir, se ajudar. Geralmente a figura do pastor, a pessoa do pastor, ela mantém uma proximidade com as ovelhas, mas ninguém consegue se aproximar dele. É difícil ele cultivar uma amizade. Não estou falando que é impossível, ninguém faz isso aqui, não é isso. Mas, via de regra, nós tendemos a ir levando uma vida mais solitária. E nós precisamos de outros crentes piedosos para prestação de contas, para orarmos, eles orarem por nós, para nós conversarmos, nos ajudarmos, contar das nossas fraquezas, dificuldades, e mutuamente irmos crescendo. Paulo falando a Timóteo, a 2,22, ele fala, foge das paixões da mocidade, mas você segue a justiça, a fé e o amor com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. O cristianismo não é uma vida solitária, sozinha. Nós somos ovelhas, nós não somos lobos solitários que conseguem viver sozinho. A ovelha precisa também de viver no corpo. Isso aqui que eu falei de estar a sós não é a vida inteira. É você ter momentos a sós com Deus, mas, via de regra, nós temos que cultivar amizades próximas que vão nos ajudar a crescer nessa piedade. Pessoas que vão nos exortar, pessoas que vão nos estimular na fé e as boas obras, pessoas que vão nos corrigir, pessoas que vão nos estimular, vão pregar o evangelho para nós quando nós estivermos com dificuldade. Porque às vezes a gente vai ensinando todo mundo e não torna ensinável para ninguém. O pastor, ele é o que, mais uma vez, que eu lembro dos ditados que meu pai falava, falou assim, pastor atravessa o país para pregar, mas não atravessa a rua para ouvir outro pregar. Dificuldade que nós temos de ouvir outras pessoas, de serem alimentados por outras pessoas, via de regra. Nós precisamos cultivar relacionamentos assim. Relacionamentos. De estarmos com outras pessoas. No Salmo 119, verso 63, Davi fala assim, possivelmente esse Salmo 119 é de Davi também, ele diz assim, companheiros sou de todos aqueles que buscam, que temem ao Senhor. Veja que eles não caminhavam solitariamente, sozinhos. Nós precisamos de bons relacionamentos, de bons amigos que vão nos estimular. Porque tem uma frase que diz assim, nós precisamos de Deus para amar as pessoas, e precisamos também das pessoas para continuar amando a Deus. Deus nos colocou nessa vida de corpo. Então nós precisamos cultivar boas amizades. Pessoas que vão realmente ser suporte para nós nas horas difíceis. Que todos nós, meus irmãos, não vem ao caso. Você pode pegar qual líder, qual pastor que for, de visibilidade que for. Tem momentos, e muitos deles, que ele está quebrado. Ele está chorando por alguém que possa ouvi-lo e orar por ele, às vezes não tem. Porque ele foi se isolando. Então nós precisamos cultivar isso daí. Todos os crentes precisam disso. Não é só quem está ali na liderança. E mais uma aqui que eu anotei, dentre outras, é um exercício da humildade. Diz, 1 Pedro diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E nós corremos o risco de ficarmos soberbos no ministério, quando às vezes há algum fruto, quando a igreja às vezes está crescendo, quando a saúde da igreja está um pouco melhor, nós temos a tendência de acharmos que isso é pela nossa força, pela nossa sabedoria, porque eu criei essa estratégia, porque eu aprendi disso, e nós pensamos que é uma empresa. Nós esquecemos que Deus que edifica a igreja, que é Deus que é o dono da igreja, e nós devemos dar toda a glória a Ele. Toda a glória a Ele nós devemos viver pela graça, conhecer o nosso coração pecaminoso, nunca querer ter visibilidade no sentido de ser celebridade do mundo gospel. Nós temos que ter um coração humilde. Se Deus levanta alguns homens aí, graças a Deus que eles são referências, mas que Deus tenha misericórdia do coração deles, que eles estão mais em visibilidade, correm o risco de se tornarem mais soberbos.
De todo mundo achar que é Ele que resolve as coisas, mas nós temos que colocar Deus, Cristo, acima de tudo e todos. Nós não podemos deixar que nada sobre isso, porque lá no livro Amado Timóteo, nós lemos, são cartas de pastores experientes que estavam recomendando a um jovem que estava entrando no ministério. E ele diz assim: o homem orgulhoso pode respeitar a palavra de Deus, pode acreditar até nela, e até mesmo ensiná-la, mas tremer diante dela, tremer diante da palavra de Deus é a exclusividade dos humildes. É aquela pessoa que Deus vai quebrantando, esse que teme ao Senhor, esse que vê a palavra de Deus com reverência. O outro pode até querer ensinar com soberba, com altivez, corrigindo, ensinando e tendo o ministério do dedo, né, dando dedo em todo mundo. Mas ele não é quebrantado, não é humilde. Ele acha que ele está fazendo as coisas. Que Deus nos livre desse coração soberbo que ronda todos nós. Thomas Watson diz assim: quando tivermos feito qualquer coisa digna de elogio, devemos nos esconder sob o manto da humildade e transferir toda a glória para Deus. Então, isso é um pecado que ronda o líder e o pastor. Porque às vezes as pessoas colocam ele numa visibilidade, acham que ele resolve tudo, que é a oração dele que funciona, e ele começa a achar que é isso mesmo. E aí até que ele vai crescendo, até que Deus tem que, então, quebrantá-lo de uma forma mais firme. E que nós cuidemos disso, desse exercício da humildade, de reconhecer, de olhar cada dia mais quem é, os atributos dele, para que ele mostre quem nós somos. Pecadores miseráveis que estamos sendo apenas usados como barros na mão dele. Porque senão nós vamos destruir, vamos prejudicar, destruir não, mas prejudicar a igreja. Então, algumas conclusões aqui para eu terminar, ok? Nós temos que pedir graça para unir doutrina, prática, a mente e o coração, de acordo com o que nós vimos. Nós temos que suplicar isso a Deus. Senhor, me dê um coração piedoso, que eu também seja diligente nessas práticas, nesses exercícios diários, que eu não acho que isso vai acontecer na minha vida. Eu vou ficar, se Deus quiser que eu me santifique, Ele santifica. Não, Deus já quer, Ele já falou e colocou os meios. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê um coração responsivo a isso. Recusemos o conflito entre mente e coração. Sempre cuidemos para que não conheçamos muito enquanto nosso coração está amando pouco, nossos afetos estão pouco transformados. Isso nós podemos ver na nossa própria vida, nos nossos hábitos. A Bíblia fala das mulheres piedosas que são visíveis até no jeito de se vestirem, de se adornarem. E nos homens também era na conduta com relação do linguajar, na conduta com o uso que fazem da internet, do modo como se divertem, que usam o tempo livre de prazer. Como que você faz isso? Você faz isso para a glória de Deus, para edificar a Deus? Que Deus nos dê um coração assim. Precisamos envolver todo o nosso coração na palavra de Deus e sempre focalizar a Cristo. Nunca os meios, sempre Cristo. Nunca querer buscar meios pelos meios. Senão nós brincamos, mas nós podemos cair no erro dos 7 passos. Não com esse slogan, porque ele já está desgastado, mas eu começo a querer achar o caminho das pedras sem Cristo, que é a pedra fundamental. Eu tenho que me voltar sempre para Ele, em devoção a Ele, que aí Ele mesmo vai me guiar para essas coisas. Que nós tenhamos o hábito e o prazer de estudar a palavra de Deus, mesmo quando você não tenha que pregar, não tem que dar estudo, não tem que falar no grupo caseiro, que isso seja um ritual para você. Seja um ritual que eu diga assim, uma rotina viva na sua vida e na minha também. Na semana ou no período que nós temos e que estudar, que nós façamos isso com cuidado. Que eu quero preparar um estudo aqui que ninguém fez, eu quero falar um negócio que ninguém falou até hoje. Vai vir besteira. Nós temos que estar amparados pelas verdades. Paulo fala, não vos canso de escrever as mesmas coisas. É a palavra de Deus que é viva, não são os nossos métodos que são vivos, é a palavra de Deus. Fresquinho bolorento. Então nós precisamos ter esse cuidado. Diariamente buscar no Espírito Santo poder para aplicar essa palavra em nossa própria vida, porque isso vai mostrar para nós se nós somos realmente pessoas piedosas e tementes a Deus, ou às vezes cristãos religiosos, que fazemos coisas sem amor. E queria só ler alguns textos aqui do Salmo 119, verso 16. Que isso aqui tem sido bem marcante para mim. Salmo 119, verso 16. O primeiro diz assim:
Terei prazer nos teus decretos, mas não me esquecerei da tua palavra. Ele fala aqui, no 15, meditarei nos teus preceitos e andarei nas verdades, e as tuas veredas terei respeito. Ele fala, terei prazer. Talvez ele não tinha tanto prazer ainda, mas ele estava andando nos caminhos de Deus. No verso 24 ele diz assim, com efeito os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Depois no verso 127, Salmo 119, verso 127. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Veja a questão do amor aqui. Não é assim, eu sei os seus mandamentos, eu prego os seus mandamentos, mas eu amo. Eu amo o Senhor, eu amo esses mandamentos. E os Salmos, e o verso 147, para terminar. Antecipo o alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiantemente. Que é o que o Marco estava falando, que é o costume que nós podemos priorizar isso daí, que vai nos favorecer e vai nos ajudar. Irmãos, o que eu tinha preparado com a graça de Deus são essas coisas, que Deus, eu tenho orado muito para que Deus faça isso na minha vida, tenho mesmo, sei da minha limitação em transmitir o conteúdo, em fazer tudo, mas conto com a graça do Senhor e com a piedade dos irmãos na compaixão. Que Deus nos abençoe, eu queria ter uma palavra de oração. Senhor, que essas verdades que nós aprendemos, elas frutifiquem em nós pelo poder do Teu Espírito Santo, a começar na minha própria vida, como eu preciso disso, crescer em piedade, em temor, em reverência, em conhecer mais ao Senhor. Eu peço isso também para a vida de todos os meus irmãos que estão aqui, que estão acompanhando pela internet. Senhor, tenha misericórdia de todos nós e nos dê um coração correto diante do Senhor, motivações puras diante do Senhor. E faça-nos crescer em santidade, em compreensão e amor pelo Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.